Esse é um esboço de um mangá. Importante destacar os olhos, que aí você vê, o olho é o que chama mais atenção no desenho japonês. Brilho e sombreamento. O formato do rosto, formato angular ou em formato de pera, que é importante você marcar isso. E o cabelo espetado, que é o que chama muita atenção no desenho. Esse é o exemplo de um rosto realista. A gente começa pela forma geométrica, pelo círculo, dividindo ele no meio e marcando as alturas dos olhos, do nariz e da boca. São os elementos do rosto. Terminado esse passo, você vai passar para o contorno dele. O contorno desse rosto que você vai depois finalizar com o acabamento do cabelo. Tudo que você quer desenhar parte de uma forma geométrica, um círculo, um retângulo, um triângulo. Por exemplo, a xícara, eu parto de um cilindro, né? Desse cilindro, à medida que você vai sombreando, ele vai ganhando vida. Quer dizer, ele começa a se transformar naquela xícara que você está ali olhando como exemplo. Depois de definir traço, luz e sombras, você pode até trabalhar aquela fumacinha que está saindo ali da xícara com um traço bem solto. Aí um exemplo de personagem cômico, né? Cada personagem tem a sua anatomia. No caso aí, é um personagem gordinho, gordo bonachão, aquele personagem simpático. É importante você trabalhar as formas arredondadas, são bolinhas, né? Bolinha para a cabeça, uma bola maior para o corpo, mesmo para as mãos também, são bolinhas também. E o que deixa o personagem engraçadinho, é importante salientar isso, sem pescoço e a expressão, uma expressão alegre. Aí um outro exemplo de personagem cômico. Esse agora mais magrinho, um personagem mais alongado, vamos dizer assim. O tronco dele é mais comprido, as formas são mais retas. Mesmo assim, ainda trabalho com formas circulares. Você vê que a cabeça você começa com uma bolinha, né? Mais importante também, além da anatomia do personagem, você valorizar a expressão. Ele tem que ter uma cara engraçada, né? Ele tem que se identificar com aquele movimento que ele está fazendo, que é o caso aí do guitarrista. Olha o bico que ele está fazendo aí. Um exemplo agora com o corpo humano. É importante você marcar no desenho, quando você está trabalhando o corpo, as articulações, ombro, cotovelo, joelho, tornozelo, sempre trabalhando com as formas geométricas. O princípio é sempre o mesmo. Definiu o esquema, trabalha o rosto, começando pela cabeça, né? Definiu de dentro para fora, olho, nariz, boca, trabalhou proporção direitinho, passando para o corpo agora. E o corpo também, seja homem ou mulher, no caso aí um exemplo feminino de uma pin-up, né? Observar as proporções de braço, de perna, seio, quadril, cuidado com os exageros. Aí o exemplo agora de cenário, né? Que o desenho não é só rosto, corpo também. Aí você tem que saber trabalhar o cenário. É importante o conceito, é perspectiva. Perspectiva é o quê? Trabalhar altura, largura e profundidade. Na sua folha você passar a ideia de volume e de profundidade. O exemplo aí é do beco, uma ruinha que você está vendo aí no meio, né? Você tem esse afunilamento visual. Então você tem que procurar passar isso no seu desenho. As formas geométricas estão aí, estão sempre aí. O importante é você retratar isso, a maneira como você enxerga. Passar essa ideia de profundidade naquilo que você está desenhando. Um exemplo de acabamento aí é com o Homem-Aranha, um dos personagens mais legais dos quadrinhos, pelo menos na minha opinião. Basicamente você tem que trabalhar os tons claros, né? Começando do claro para o escuro. As
As tonalidades claras vêm primeiro, para depois você começar a dar volume com os tons mais escuros. Tanto o vermelho como o azul, você pode observar isso, né? O passo aí, que principalmente na parte da perna ali, eu tô dando um acabamento final aí com um tom de azul mais forte. E aí você tem o Homem-Aranha aí retratado. Aí um exemplo de uma caricatura. Na caricatura você tem que fazer o quê? Você tem que extrair aquilo que é mais engraçado na pessoa. É uma simplificação do traço. Então você pega o quê? O olhar, o formato do nariz, o sorriso, o formato da boca, barba e cabelo comprido, no caso do modelo aí, ajuda bastante. Você tem que pegar o traço ali da pessoa e transformar aquilo num traço de humor, né? Aquilo tem que ser uma coisa engraçada. Agora, cada caricaturista tem o seu estilo. Uns exageram mais, outros exageram menos. O importante é que você pegue a essência da pessoa, que você traduza a personalidade da pessoa naquele desenho.